Bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz de Jesus esteja conosco, nos iluminando e nos fortalecendo. Vamos nos reunir para estudar mais um pouquinho do Evangelho de Jesus através do Espiritismo. Então, que Jesus nos abençoe, que nos fortaleça e ilumine sempre, que possamos entender um pouco da lição e que ela possa servir para o nosso crescimento espiritual. Que Jesus esteja conosco. Graças a Deus. E a lição de hoje é do livro Vinha de Fonte Viva, de Emmanuel e Chico Xavier, capítulo 109, chama-se A Exemplo do Cristo. Começa com o Evangelho de João, no capítulo 2, versículo 25, que diz assim: Ele bem sabia o que havia no homem. E aí João está se referindo a Jesus. E ele fala, Emmanuel explica pra gente que Jesus sabia exatamente, sabe até hoje quem nós somos, o que nós fazemos, como pensamos, a maneira como ainda caminhamos devagar e às vezes, muitas vezes, para o lado contrário do bem, mas ele confia. Então ele diz assim, que Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca deixou se impressionar negativamente. Sabia que a usura morava em Zaqueu, contudo trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Maria Madalena era possuída pelos gênios do mal, entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções de grandeza e excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro, todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da oração, da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e de quinhorar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, mas nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros. Mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Quando a gente entra no caminho da renovação espiritual e a gente se propõe a ser melhor, e a gente fala, poxa vida, tem muitas coisas que eu admiro em Jesus, toda a caminhada dele, eu gostaria de ser igual. E aí, em algum momento, a gente desperta e fala, poxa, é isso que eu quero para mim, eu quero melhorar a minha vida, eu quero ser melhor, eu quero mudar as minhas imperfeições, as minhas más tendências. E aí vem a dificuldade, porque uma coisa é o que a gente gostaria, as coisas que a gente procura de melhor e a gente sabe o que é bom, mas é muito difícil para a gente, ainda com os pés aqui plantados na terra, no lodo, sair dessa escuridão, às vezes, que a gente se encontra, dessas sombras de mágoas, de raiva, de arrogância, de vaidade, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, para enxergar um pouco mais alto, para enxergar que a vida não é esse andar de baixo aqui que a gente está vivendo, mas sim algo muito maior. E Jesus percebeu em nós esse potencial, ele sabe do nosso potencial, sabe que a gente, como já dissemos outras vezes, somos filhos da luz, nós nascemos para sermos luz. Mas às vezes a gente deixa lá a nossa lâmpadazinha apagada e esquece da nossa caminhada que tem a ver com o nosso crescimento espiritual e não com as miudezas do dia a dia que a gente vive aqui e que a gente dá tanta importância. E essa semana, falando em Dia das Mães que estão chegando, talvez o mais perto que a gente possa chegar aqui para o nosso estudo do exemplo do Cristo, são pensar nas mães. As mães sabem os nossos defeitos, elas sabem os que a gente está fazendo errado, quando a gente está desviando do caminho, quando a gente não é tudo aquilo que a gente se imagina, mas o que ela faz? Ela incentiva, porque apesar de conhecer os nossos defeitos, e a gente fala às vezes que as mães não sabem, a mãe só vê o que é bom no filho.
Ela foca no que é bom do filho, como Jesus fez com a gente. Ela sabe o que eles têm de ruim, as mães sabem quando a gente está se desviando do caminho, mas ao invés de condenar e julgar, ela procura ajudar e orientar. Claro está que, como imperfeitos que somos, muitas vezes a gente não faz o melhor trabalho, ou a gente faz as coisas de acordo com com a nossa maneira de pensar. Então, às vezes a gente dá uma estragadinha, a gente mima demais, a gente não permite que eles caminhem sozinhos, a gente deixa eles um pouquinho mais egoístas, as nossas crianças, mas a gente procura caminhar para o melhor. As mães procuram incentivar os filhos a tirar o melhor que eles têm. E o exemplo do Cristo é o que a gente deve seguir. Porque a gente às vezes fica perdido, poxa vida, ainda mais com esse mundo de internet, perdido sem saber se a gente segue esse ou aquele outro. E a gente tem que seguir Jesus. Ele é o nosso exemplo, ele é a nossa meta. É através dos ensinamentos dele que a gente encontra a nossa paz, o nosso lugar no mundo, o objetivo que faz a gente estar aqui. E toda vez que a gente se conduz pelos ensinamentos do Evangelho, a gente se sente um pouquinho melhor. Quando a gente supera as nossas vaidades, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a sensação de bem-estar é muito grande. Então sigamos o Evangelho de Jesus, o exemplo do Cristo, porque Ele sabe exatamente do nosso potencial e de todas as vezes que a gente se desvia do caminho. Assim como as mães, Ele vai nos conduzir para um caminho melhor, mas é preciso que estejamos atentos, porque a responsabilidade do crescimento, da evolução de cada um de nós depende de cada um de nós. Então precisamos despertar para as verdades do Cristo e trabalhar para seguir esses ensinamentos, porque só através deles a gente vai encontrar a paz que a gente tanto busca. Graças a Deus. E a gente sempre faz as nossas vibrações de luz para aqueles que caminham ao nosso lado. E é um exercício que a gente faz para doar o que a gente tem de melhor, porque muitas vezes os nossos pensamentos estão sempre focados nas coisas ruins que acontecem. E quando a gente fica nessa baixa vibração, tudo parece ruim. Mas se a gente melhora um pouquinho o nosso pensamento e acredita que Jesus está administrando tudo, aí o nosso padrão vibratório muda. E aí a gente pode efetivamente ajudar os nossos irmãos de caminhada. Então vamos envolver com os nossos pensamentos amorosos, de luz, de fé, de equilíbrio, de amor e esperança, os nossos companheiros da terra, os nossos amigos de caminhada, vibrando pelos asilos, pelos orfanatos, pelas pessoas que se encontram nas ruas abandonadas, por aqueles que estão nos presídios, que vivem da violência, por aqueles que se perderam nos vícios, sejam eles quais forem, possam ser reconduzidos ao caminho do equilíbrio e da paz. Vamos vibrar pelos nossos lares e pelos queridos que lá se encontram, mas principalmente por aqueles que temos um pouco mais de dificuldade, mentalizando amor e esperança ao nosso redor. E vamos vibrando por nós mesmos, pelo nosso ambiente de trabalho, por aqueles que estão mais próximos de nós, que haja amor, esperança e fé para todos. E deixando uma vibração em branco com os nossos melhores pensamentos, encerramos as nossas vibrações e para encerrar o nosso Evangelho, recordemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Uma excelente semana, começando para todos nós, com Jesus nos nossos corações, nos nossos pensamentos, palavras e atitudes. Graças a Deus.